Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Como é que estás, Hugo? Estou bem. Como sabes, nós somos um bocadinho repetitivos às vezes, mas na repetição também há quentinho, há um consolo na repetição, não é? Sei que as pessoas gostam de repetir os mesmos pratos, de ir passar férias aos mesmos sítios. Isso é que a pessoa vê na Fox Comedy o episódio do How I Met Your Mother, que já viu 30 vezes, enquanto está a jantar. É isso. Está sempre a repetir e as pessoas veem. E eu próprio vejo aquilo. Já vi este episódio 30 vezes, mas vou ver. E como tal, não há nada de novo se eu disser que no simples caminho entre a minha casa e o estúdio me irritei com a humanidade bastantes vezes. Também me irritei. E mais uma vez nada de novo. Gajos a olhar para o telemóvel e quase me abalroam na mota. Pessoas a atravessar fora da passadeira e ainda discutem contigo quando tu tentas ser simpático. Mas há uma espécie de apaziguamento quando eu chego aqui ao técnico. Estava a pensar nisso, porque estava ali à tua espera. Cheguei antes de tempo. Sim, chegas sempre ao não, que as pessoas não pensem que tu chegas atrasado. Espetacularmente em cima da hora. E eu estava ali a apanhar um solzinho de outono e olhei à minha volta e houve algum apaziguamento para a minha ira, porque eu disse, a maior parte dos gajos que estão aqui eu ganhava se andasse a porrada com eles. Sim. E isso deu-me alguma segurança. É um facto. Principalmente ali na zona de informática e de eletrotécnica. Sim. O pessoal de civil já tem mais corpo, já não passa tanto tempo sentado, não é? Pois, não, acho que estes, não sei se são de civil, não me pareciam. Sim. Civil ou, pronto, de outras mecânicas, pessoal de mecânica. Sim. Pronto, o pessoal pensa que são mecânicos, mas não. Aquela cena de muitos óculos, mas como eu não tenho um problema de bater em pessoas com óculos, portanto... Se calhar, repara, eu estou a dizer isto, não é aqui armado em macho man, se calhar levava na boca de alguns. Sim, podem ter aprendido já muitos truques no GTA. Claro. Não, e GTA, muita coisa que eles já aprenderam. Mas essa mera impressão de que eu podia ser um dos macacos que me impunha através da violência trouxe-me algum conforto, o que revela que a minha natureza é tão macaca como aquela das pessoas a quem eu critico. Sim. Não, às vezes também penso nisso, às vezes olhas à volta e pensas, se estourasse aqui porrada eu acho que ganhava, não é? E isso deixa-te mais confiante. E eu às vezes penso nesses, especialmente nos homens, não é? Porque as mulheres por norma estão mais habituadas a serem indefesas fisicamente, mas os homens, aqueles que são muito pequeninos, muito magrinhos, e que não têm qualquer tipo de treino de artes marciais nem nada. Ou seja, aqueles homens que levam na boca de 99% dos outros homens na rua, né? E de muitas mulheres. Que deve ser lixado. Deve ser complicado crescer com isso, principalmente na adolescência, quando os homens se impõem muito através do encosto, do encostar a cabeça. Tipo os bodes. Deve ser difícil. Essa cena do encosto de cabeça também acontece muito nos jogos de futebol. Não é? É a mesma coisa a bode, é mesmo primitivo. E deve ser muito difícil deve trazer muita insegurança. Repara, se a juntar isso, tiveres um pénis pequeno, não é? Está feita ali a fórmula para seres um... Se tiveres porque tens essa coisa, mas depois tens um grande pénis, é capaz de compensar, dá-te uma confiança. E há aqui duas questões, que é, uma é, ok, tu sabes que não és o melhor na luta, ou o mais, ou o maior, mas teres, por razões culturais, familiares, genéticas, alguma pica para a ação física, ou seja, não tens medo de levar na boca. E há gajos assim. Mas são os piores, esses para andar a porrada são os piores. Os piores, os melhores. Sim. O facto de tu participares de uma porrada, ou pelo menos teres conhecimento, repara, podes nunca andar à porrada, mas tiveste aulas de judo ou de karaté, isso dá-te uma confiança, não é? E já levaste pontapés, ou seja, o facto de tu levares porrada, mesmo num ambiente controlado como o karaté, é algo que te dá alguma segurança. Por isso é que se eu tivesse uma filha, vai... Cravo Magá logo. Cravo Magá. Sim, logo Cravo Magá. Pontapés nos tomates, as mulheres deviam aprender isso. Só esse truque. E logo, primeiro Natal, logo umas matracas. Sim, tumba. Eu spray pimenta e um taser. Mas eu vi para cá, também me irritei-me 2 vezes no espaço de 100 metros. Uma foi um Porsche que se pôs atrás de mim, um Porsche Cayenne, daqueles carrinhas, que nem é um Porsche a sério, e mal se pôs atrás de mim, eu ia a quilómetros de 50, que ninguém anda a 50 ali, portanto eu já ia provavelmente a 60, 70.
e tinha um carro ao meu lado na outra faixa. E o gajo põe-se logo atrás de mim, encosta-se e começa-me a dar sinais de luz. Ui, o sinal de luz, é de um gajo sair. Sim. E eu fiz... O que é que eu fiz? Calma. Sim. Fiz tipo a Gel, que agora tem a música que é o Sal Grosso, que é o calma. Eu gostei da música. Yeah. E então fiz isso, calma. Estás a ver? E abrandei. Pronto. E depois pus-me para o outro lado, sim senhor, devagarinho, com toda a calma do mundo, e ele começou a refilar e eu fiz-lhe, calma. A seguir, paro no semáforo, para um gajo de moto à minha frente, um gajo de moto vestido de fato de treino, que eu achei logo estranho, e arranca em cavalinho, mas em cavalinho que ele se pôs em pé em cima do banco. Mesmo aquelas... Nunca tinha visto fazer isso. A não ser na internet. Isso é o artista de circo. Devias ter ficado contente que o homem está-te a fazer ali um número logo pela manhã. Mas o que eu pensei, e foi que o meu íntimo estava a desejar de tal forma que ele se esbardalhasse todo e que ficasse sem metade da cara. Sim. E eu acho que não ficava... Tinha capacete ou não? Tinha capacete. Okay. Mas aberto ou fechado? Por acaso não sei se tinha capacete, agora que dizes isso. Porque eu lembro que ele tinha cara de otário. Ou eu inferi que ele tinha cara de otário. Não, podia ter um capacete aberto. Sim, não, mas era aqueles superbikes, não é? Esses gajos que andam com superbikes não andam com o capacete aberto. Até porque depois vão estilo. Roubo de esticão. Sim, e depois... e perde-se o estilo todo, não é? Ou com aquele penico na cabeça. Mas eu desejei-lhe, não lhe desejei a morte, mas desejei-lhe provavelmente ficasse... Uma lesão... Sim, imagina, um hematoma na coluna, durante um mês não podia andar. Eu precisava de fazer fisioterapia e aprender a mejar de pé outra vez. Foi isso que eu lhe desejei. Mas olha, já que estamos a falar da convivência com outros seres humanos e às vezes da incapacidade que nós temos para sermos mais tolerantes. Sim. Ontem fui correr. Por falar nisso, como é que vão as tuas corridas? Fui correr ontem também. Fui correr ontem. Mas vamos tive uma semana parado que eu tive meio doente. Mas não nos vamos tornar naqueles gajos que metem na página do Facebook fui correr e o percurso e fiz não sei quanto. Okay. Eu saquei uma aplicação para fazer o trekking. Para mim, nem isso uso. Nem para mim uso. Eu uso só por uma questão para me dar ali alguma motivação, porque pensas, agora vou fazer tantos quilómetros, agora vou tentar fazer em menos tempo. Sim. É só por uma questão, repara, é mais para me levar a sair de casa e a ter um objetivo. Acho que é importante. Eu tenho mas não vou chatear ninguém com isso. Claro, ninguém tem que saber. Sim. E até porque é uma vergonha que eu ando a correr ainda. Então ninguém... corri 2 km, loucura, não vale a pena. Estou a correr 5 agora. Mas eu não corro muito. Eu faço mais exercícios de barras e coisas assim. Corro, faço um tipo circuito. Corro um bocado, faço elevações, corro um bocado, faço flexões. Crossfitting. E é muito isso que eu faço. No fundo és um ninja. Sou um ninja, sim. Depois trepo às árvores, depois dou mortais. É muito isso. E então ontem estava eu a ouvir da minha corrida e quando estou a chegar a casa vejo um gajo com um aspecto muito mitra, estranho. Houve qualquer coisa no comportamento dele que me chamou a atenção. Porque o gajo parou numa esquina. Era de outra etnia? Não, não era de outra etnia. Só para medir o teu preconceito. Não. Mas tu consegues apurar, pode estar errado, mas através de um certo comportamento, de uma linguagem corporal, tu podes estar enganado, mas podes achar que é uma linguagem corporal que não está em sintonia com o que se espera àquela hora do dia naquela rua. Não é? Tanto que é estranho porque, repara, não é uma esquina do Chiado, é uma esquina de uma área residencial e de repente o gajo abrandou e foi para a esquina. Eu achei aquilo estranho, porque é que ele está à espera aqui, neste lugar, nesta esquina? Se estiver à espera de alguém era estranho estar ali. E quando subi, fui espreitar. E o gajo foi sempre... a velha Cusca. Não. Já estás uma velha Cusca. Calma. Tinha lá a minha moto, ainda por cima. Não. E o gajo foi sentar-se em cima de uma moto, que é uma Vespa Piaggio, que são mais raras. E que eu pensei, será que... E, para já, tu não te vais sentar em cima de uma moto quando estás à espera de uma coisa. Acho estranho. E... Há muita gente otária. Sim, mas podia ser o caso, não é? O gajo tinha cara de otário. Senta-se em cima do carro. Sim. Mas da moto ainda é mais abuso. Da moto é mais estranho, não é? E... O que aconteceu foi que 2 vezes ele olhou para os prédios à volta, o que também é estranho, e 2 vezes ele estava assim com a mão em baixo, quando passou carros ele puxou a mão para trás. Tentar coçar a pila. Não. E mais, estava assim, mas estava com um olhar muito suspeito, sempre a olhar para todo lado. Entretanto, o Sr. Neves, vamos chamar-lhe assim, podia ser um Sr. Alves ou um Sr. Gonçalves, mas o Sr. Neves, que é o meu vizinho, que eu acho que já falei aqui dele, que tem para aí uns 80 anos, com o cabelinho ali, nem um cabelinho branco. Aquilo está ali bem pintadinho, que é uma maravilha. Preto ou António Calvário? António Calvário, assim castanhinho, claro. Com castanhinho. Tem que ser. O Sr. Neves, que está sempre à coca, está sempre. Pumba, aparece cá fora e o gajo... Tem faro, não é? Tem faro. O gajo com o seu casaquito de malha, estás a ver assim tudo sequinho, com uma mini barriga, mas o resto tudo sequinho. E veio cá fora e o gajo pôs-se a mexer. E eu, entretanto, vim cá abaixo também falar com o Sr. Neves.
E o gajo, então Sr. Neves, eu e o tal, tal, realmente. Depois o Sr. Neves começou a falar da bandidagem cá, ali, Sim, não é? do tempo de Salazar que era bom, não é? Essas E coisas. de repente, quando vem a entrar uma senhora do prédio, que eu não percebi se era da família do Sr. Neves ou não, ele diz-lhe, não sei quantas, sabes, estava aqui um gajo e tal, sentado, né? Um preto. E eu digo, Sr. Neves, ele não era negro. Não era, mas tinha um boné. Mas não era, portanto, o Sr. Neves, com os seus 80 anos, ou seja, o filtro do Instagram do Sr. Neves, tipo, é bandidagem, é negro, não é? Não, e tem boné. Tem boné, Tem não é? boné. Tem boné, está ar suspeito. Opa, o meu amigo. Se não é preto, é cigano. Mas não era só mitra, era da etnia mitra, que também é uma etnia. Sim. Mas o gajo vazou e desapareceu e desapareceu dali. Portanto, devia estar a aprontar alguma, não sei. É possível. Isso era todos os dias, na buraca. Entretanto, eu telefonei à polícia e disse, olha, desculpa estar a telefonar, mas eu acho que pode acontecer estar um roubo. Telefonei mais pelo gozo de fazer aquilo, para ver como é que os gajos reagiam. E o gajo, então, mas quem é aquele senhor? Disse, então, não me vou identificar. Sim. Não, mas temos de ter um declarante. Então está bem, vai, eu sou... Zé Pichas. E vamos mandar um carro. Até hoje. Até hoje, está lá. O gajo já podia ter roubado a moto que até hoje, não é? Lá eu, por acaso, acho que nunca chamei a polícia, mas tenho um amigo que era o perito, ele está a morar ali no resto de chão. Qualquer barulhinho, qualquer movimento suspeito, ele morava ao pé de um como é que se diz? De um mini mercado. Sim. Um mini mercado muito conhecido lá na Buraca, onde inclusivamente uma vez mataram uma pessoa na passagem de ano há uns dentro 3 do anos. mini mercado? Sim, à porta, o segurança ou o marido da dona, já não sei. O mini mercado tem um segurança? Ali. Ali, não. Mas eu já não sei se foi alguém de lá, mas foi há pouco tempo, 3, 4 anos, que apareceu nas notícias. E então muitas vezes ele via lá, estava sempre a chamar a polícia. E ali quando chamas aparece rápido. Sim. Aparece rápido. Primeiro porque a esquadra já é mais perto, tem aquela esquadra de Alfragide e na da Maia. E aparecem logo e não aparecem para perguntar o que é que se passou. Sim. Aparecem, veem 4 vultos, veem que são negros, pumba, é para aviar. E depois fazem perguntas, não é? E por às vezes acertam nas pessoas que não deviam. Não é? Mas e ele chamava muitas vezes, eu não. Mas houve uma vez, que também eu muitos anos a desenvolver padrão de aquele gajo está ali a fazer merda ou não está, né? E então eu lembro uma vez fui passear o meu cão e estavam 4 gajos na paragem de autocarro à meia-noite e eu, está bem, está putos, meio mitras e eu, a olhar para mim e tal e eu, queres ver? Mas como eu estava com o cão os gajos não disseram nada. Quando mal subo para casa, passado 2 minutos começo a ouvir gritos na praceta, estavam a assaltar os meus vizinhos. E assaltaram, não sei o que é que... Tu achas que se carteira, uma coisa assim. Atacado, a tua cadela atacava quem te atacasse? O outro cão que eu tinha, não. Duvido. É tipo, fugia, sim, fugia. Duvido que ele mordesse. Se bem que houve uma vez que ele dos cães tinha medo, houve um cão que lhe tentou morder e ele virou-se. A minha cadela, talvez sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Mesmo que não fosse alguém a atacar, fosse só alguém a vir dizer-me olá. Mas ela não é tranquila com Não, ela é tranquila, mas quando vê movimento, por exemplo, passa alguém a correr, ela fica um bocado nervosa. Portanto, se viesse alguém e eu começasse a gesticular, é provável. Agora, eu acho que ela não tem aquele instinto que os pitbulls têm, por norma, de morder, tipo morder, assim, para agarrar e para estraçalhar. Ela dá aquela mordidela e fugia. Acho que era o que ela faria. Como aquele pitbull do Once Upon a Time in Hollywood. Não vi o filme ainda. Não vi. Okay. Mas, por exemplo, a minha cadela tem uma cena com gente... eu não quero estar a humanizar o cão, mas com gente manhosa. Ou seja, sempre que vem alguém, tipo um agarrado pedir-me dinheiro ou alguém assim com um aspecto mais manhoso, ela começa a ladrar. Sim. Não tem a ver com raça, não tem a ver... já tipo várias raças, mas pretos, brancos, mas sempre que vem alguém manhoso aproximar-se, ou seja, não sei se ela sente a minha desconfiança, percebes? Porque... Tem boné, todos? Não, nem todos. Mas todos têm boné, o padrão. Mas voltando a isso, que é por causa da questão do profiling, não é? Que supostamente a polícia faz. Eu não estou a falar exclusivamente do racial profiling, ou seja, em que tu vês uma pessoa de uma certa raça e os polícias concluem que é um suspeito. Mas em relação àquilo que aconteceu ontem que eu estava a contar do gajo do boné, imagina, eu podia estar errado, ou seja, eu podia ser apenas um gajo que se veste assim, ou seja, há muita gente que se veste a mitra. Se fosse um gajo de fato a ter exatamente o mesmo comportamento, tu terias desconfiado ou não? Com aquela linguagem corporal, sim. Porque ela é uma linguagem corporal que não é comum, ou seja, tu vais num passeio, vês-me
paras, ou seja, ele reagiu ao meu olhar. Pá, tu normalmente não reages ao olhar da outra pessoa, segues. Ele reagiu, ele percebeu que estava a ser não observado, mas reagiu, não achei normal a reação dele. Percebes? Se fosse um gajo que estivesse de passagem. Podia estar, imagina, num date do Tinder gay. E a primeira vez que ele está a sair do armário. Claro. E estava aflito. Claro que sim. Podia ser. Claro. Também. Mas depois ele saiu dali disparado. Portanto, algum crime ele estava a fazer. Claro, ou seja, eu estou a dizer, há 1 milhão de possibilidades que eu não contemplei. Claro, e a intuição das pessoas, se é verdade que acerta muitas vezes e já salvou a vida a pessoas, também é verdade que erra muitas vezes, não é? Mas, milhares de anos de evolução, não é? De escapares-te da outra tribo, permitem-te ter algum radar. Agora, não podes presumir que o teu radar está sempre certo. Pois, não podes. O Egito, uma vez aconteceu-me. Olha, estava com esse meu amigo que chama a polícia muitas vezes. Que chamava. Nós vamos a sair do prédio. E vêm 3 ou 4 assim putos também. E nós pensávamos, estes gajos estão aqui a fazer porcaria. E nisto estava uma senhora e um senhor mais de idade. E os gajos passam, agarram na mala da mulher. A mulher começa aos gritos. E eles começam a correr. E nós vamos a correr atrás deles. Ou seja, não conseguimos antecipámos, mas o que é que podíamos fazer antes? Sim. Nada, né? E lá dar-lhes 2 chapadas antes deles roubarem. Não é o Minority Report, não é? E começámos a correr atrás deles de uma maneira. E eles corriam mais? Eu estava a conseguir. Eu não sabia que corria tanto. Em termos de sprint, estava a diminuir distância, só que tinham mais resistência eles. Okay. E estavam de calça fato de treino e ténis, como os mitras andam. Mas eu ainda gritei: para o disparo! Foi o que saiu. Isso é genial, isso na altura, bom, isso é tão bom. Na altura, e o gajo disse qualquer coisa, mas continuou. Mas eram putos, deviam ter tipo 14 anos, se calhar. Mas não conseguimos. Mas foi. Aconteceu-me outra vez, quando eu morava ali ao pé do Campo de Santana. Estava a ver televisão, um filme, uma coisa qualquer, e começo a ouvir barulhos porque a minha casa, ou seja, a minha janela dava para um terraço abaixo, que era um país, sei lá, uns 3, 4 metros para o terraço. E começo a ouvir barulhos e caguei. Até que, a determinada altura, é demasiado barulho, e vou à janela e vejo do lado direito, aí a 4 prédios do meu, um gajo a dizer: ó vizinho, tem um gatuno a tentar entrar nas casas e tal. Gatuno para mim perde logo a credibilidade. Né? E eu liguei à bófia, porque tinha as janelas abertas, não sei o quê, eu liguei. Os gajos entraram por minha casa, era um daqueles PSP à paisana, estás a ver, mesmo com aspecto de bófia e foram à procura do gajo e só isso assim, descem da minha janela lá para baixo. Aliás, desceram, tenho convicção que seja lá para baixo, não é? Às vezes, nunca sabe. E começa o gajo: ó, sais daí, ou dou-te um tiro nos cornos, ouviste? Então o gajo tinha-se metido tipo num buraco, não é? Algemaram o gajo e obrigaram-no a subir. Aliás, eu achei que ele era um gatuno, era um artista, porque o gajo conseguiu entrar na minha casa, aquilo eram uns 3 metros, com as mãos algemadas atrás de casa. Sim. E depois disse a polícia: então o senhor traz-lo aqui por minha casa e tal. E o gajo: amigo, isto não acontece nada. Este gajo isto é um agarrado, já o apanhamos 4 ou 5 vezes, agora vamos ter que metê-lo na rua, ele não faz mal a ninguém. É o gajo aqui do bairro. Mas fiquei um bocado à rasca porque os gajos tiveram que tirá-lo por minha casa. Pois, ficou a saber os cantos à casa. Mas pronto, não me aconteceu nada. Olha aí esse gajo, esse meu amigo, o irmão dele, uma vez assaltaram-lhe a casa dele, e com o irmão dele a dormir, a cesta, e não acordou. Limparam-lhe a casa, televisores e não sei o que mais, e o irmão dele a dormir ferrado. Mas se calhar nessas ocasiões até é melhor tu não acordares. Pois é, sim. Agora eu imagino os ladrões a entrar, a confiança dos bichos. Sim. Entram, ouvem o ressonar, porque o gajo ressonava bem, e continuam, estás a ver? E pensam: não, o gajo está aqui. Se calhar um deles é especialista no sono, tipo, este tem REM sleep, sim. Ou lançaram, porque havia uma vez não sei se é verdade ou não, acho que seja impossível, que lançavam um gás para as pessoas de adormecerem quando invadiam as casas. Isso já é ladrão muito. Já é ladrão de Missão Impossível, não é? Se fosse com um éterzinho, um clorofórmio, não é? Talvez. Pois, não sei. Mas não, deve ser uma coisa. Olha, por falar em REM, isso fez-me lembrar. Tu tens um novo programa online, o Preliminares. Tenho. Gostei muito que vi o primeiro episódio. Só está um até agora. Só está um, sim. Está muito, muito fixe aquilo, pá. Gostei. Sim, olha, gostei ainda bem. Queres falar? Já queres aproveitar? Já sim, é uma espécie de documentário, que não é bem um documentário, normalmente aprende-se coisas nos documentários. Foi quando eu fiz, há 1 ano e tal, 1 ano e pouco, fiz uma tour de bares, que era para preparar este espetáculo que eu estou a fazer agora. E então decidimos levar sempre connosco o realizador, sempre com uma câmera a filmar, e filmou-se
mais bastidores do que espetáculo. Espetáculo, a partes das atuações temos algumas coisas, mas pouca. Mas bastidores e palermices que nós íamos dizendo. E na altura a ideia era até fazer um documentário de 1 hora de stand-up comedy sobre a vida na estrada, pá, mas depois aquilo não tinha estrutura para ser um documentário com 1 hora, e então decidi... Aquilo tem que 5, 6 minutos? 15. 15? Sim, Olha, sim. então vi aquilo assim... Passou rápido, então. Sim. Se calhar não viste todo. Não vi. Já também. Não, é engraçado porque há ali uma construção quase de personagens, ou seja, o Pires torna-se uma personagem, Sim. da maneira como está editado e como ele responde. Sim, epá, depois... O convidado também se torna uma personagem, porque é um convidado todos os... É um comediante diferente de todos os Não. programas. O Subtil vai em quase todas. Ok. Aliás, o Subtil está sempre presente. É que o Subtil é ali um sidekick engraçado, aquilo E funciona. o Ricardo Cardoso aparece em 2 ou 3 episódios. Também foi fazer o Subtil, há vezes que não atuou, mas fez a viagem também. Ok. Pá, e depois é isso, é tentar mostrar ali um bocadinho do lado do stand-up, em bares, e tem algumas explicações sobre termos de stand-up e não sei o quê. Sim, Pretendo também dar um bocadinho essa informação. E depois tem essa parte do gozo de personagem que nós tentámos fazer de improviso na hora. Algumas coisas saíram engraçadas, Claro. outras não. Outras nós partimos a rir de propósito. De propósito não, deixei isso na edição para se perceber que não é para ser levado a sério. Mas aquilo tem qualquer coisa. Para quem já fez viagens com amigos de férias, tem qualquer coisa desse imaginário. Sim. Ou seja, quando tu fazes uma viagem com os teus amigos, seja uma semana, 15 dias, cria-se uma espécie de vocabulário, de piadas recorrentes. Sim. Não é? E aquilo recria esse universo das road trips. Está fixe. Obrigado. Pá, aquilo não tem pretensões nenhumas. Sim. Mesmo de views, eu sei que aquilo é muito nicho. E não estou a Mas já pensar. estava quando eu vi... Mas está com 10 mil. Eu estava a apontar para 5 mil por episódio. Portanto, está a correr bem melhor que o que eu estava à espera. Então é só procurar no YouTube preliminares. Já me disseram que não podem pesquisar só preliminares. Porque logo Porque vai ser aparece a pitola. vídeos brasileiras a dizer o que é que os homens gostam e o que é que as mulheres gostam. Mas isso também é bom. Isso também é para as pessoas aprenderem. Sim, mas procurem preliminares Guilherme Duarte. Ou se for ao meu canal, que é por falar noutra coisa, no YouTube, está lá. O primeiro foi em Aveiro, o próximo será em Viseu. E são 10, 11 episódios que vão sair ao todo. E é isso. Olha, já que começamos por falar de violência e porrada, vamos falar de uma notícia para a qual tu me alertaste, de uma agressão de um professor a um aluno. Verdade. Ou pelo menos alegadamente, não é? Não, acho que é. Acho que confere. Antes de irmos... foi numa escola em Alvalade. Que é a parte estranha. Não é? Sim. O gajo deve ter chamado o aluno só por Bernardo Soares e ele, professor, eu tenho 3 nomes. Bernardo Mota Soares. Exatamente. Mota Soares, havia um Mota Soares qualquer da Pedro política. Mota Soares, que aliás é do CDS e foi ministro, mas que aliás no verão disse que um dos melhores livros que tinha lido tinha sido O Filho da Mãe, do qual eu sou autor. Toma. Portanto, é assim. E agora só volta o André Ventura vir dizer que é o teu livro favorito. Exatamente. É o meu Mein Kampf, vai ele Sim. dizer. E só um pequeno prelúdio que em relação ao título, que é Pânico em Escola de Alvalade. E assim, os jornalistas têm que parar com esta merda. Porque a notícia é suscetível de ser dada, porque é uma agressão numa escola, mas não é pânico. Pânico é outra coisa. Pronto. E só para dizer também que... Também estás a ver a MAG, não é? Estás a ver a MAG. Sim. Não é ou seja, não mas é... foi o link que tu mandaste. Sim, eu também vi. Eu gosto da MAG, acho que faz artigos fixes, mas não é... Escrevem mal, escrevem muito mal. Já vi coisas... Mas escrevem mal. Pois, Ou seja, os temas para têm ser interessantes, mas escrevem mal. Pois isso não... E por exemplo, este tem logo... Não, mas o que eu estou a dizer, ou seja, que é uma revista mais de entretenimento e não de informação. Está bem, portanto, mas isso não quer... Mas há coisas de entretenimento que tu podes escrever bem. Por exemplo... Não, eu estou a dizer for... do facto de ter o pânico. Sim. Estás a ver? Tu estás a ver os jornalistas, pronto, ou seja, mas como isso não é bem uma coisa de informação, é mais de lifestyle. Sim, mas não é pânico. É só porque pânico, pá, podes dizer os miúdos entraram em pânico, tudo bem, mas a notícia não é essa. Sim, não é um bombista terrorista, não é um gajo de metralhadora na escola. Sim. Portanto, isto é um tico que os jornalistas têm, não é? Clickbait. E a outra é logo... Isto eu a ser picuinhas. Mas pronto. Sim. A outra é logo no primeiro parágrafo tem 2 advérbios de modo. Repara, eu não sou contra advérbios de modo, mas eles têm que ser usados quando querem realmente dizer alguma coisa. Os imensamente. Esta manhã foi agredido violentamente. Se é uma agressão, presume-se que haja violência, não é? Tu não dizes, foi agredido delicadamente. Sim. Não é? Mas há diferença entre uma agressão, Sim. um estalo é uma agressão,
Uma cabeçada e parte do nariz é uma agressão violenta. Mas então tu descreves a agressão, Sim, sim, não sim. te cabe a ti fazer essa avaliação, dizes foi agredido com um estalo e um pontapé. Mas gostavas mais, sem vez de ser agredido violentamente, fosse vítima de uma agressão violenta? Ou seja, ser adjetivo em vez de advérbio? No jornalismo, sempre que podes tirar advérbios e adjetivos, deves. Ok. A menos que eles sejam essenciais, Sim. não é? Ok. Se for importante dizer que o carro era vermelho, então dizes que o carro era vermelho, não é? Ou que o indivíduo era de cor. Isso já foi banido do jornalismo. Mas este é mais grave, que é quando a aula ia sensivelmente a meio. Yeah. Este então é absurdo. Sim. Portanto, Aí, não acrescenta nada. O que eu posso dizer era que se eu fosse o professor e o aluno tivesse escrito sensivelmente a meio, eu também o tinha acredito. Sim. Professor, a aula está sensivelmente a meio, posso ir ao telemóvel, chapada no focinho logo. Dito isto, queres contar tu o que é que aconteceu? Do que eu vi foi... Era uma aula de tecnologias de informação e comunicação, portanto, de informática. E Era a primeira aula, não é? A primeira aula, que isso é que é ou seja, não foi ao fim de meses de saturação com aquele aluno idiota. Sim. E o professor passou-se. E acho que, segundo os relatos, acho que estava a correr bem, era uma aula de apresentação, não estavam a dar matéria. O professor até estava a rir de algumas coisas que eles iam dizendo. Para, tudo o que tu estás a dizer é informação dada pelos alunos. Dos alunos, sim. E acho que o professor já tinha dito nas aulas dele não se usava telemóvel. E houve um rapaz que foi ao telemóvel para ver as horas, dizem eles, obviamente que não, porque a aula ia sensivelmente a meio, toda a gente sabia disso. E o professor foi lá e tentou tirar-lhe o telemóvel da mão. E o aluno desviou-se e não deixou. E dizem que o gajo diz: dá cá o caralho do telemóvel, filha da puta. Isto, professor. Exatamente, tu tens bom humor, exatamente. E depois tentou, não conseguiu, o gajo não largava o telemóvel e o professor agarrou no pescoço, apertou-lhe o pescoço e projetou a cabeça ainda em formação da criança contra uma mesa. Nessa altura, e passo a citar, a turma entrou em pânico e dividiu-se. Enquanto os mais caguinchas, obviamente, fugiam, correram para fora da sala a procurar ajuda, os outros tentaram que o professor largasse o rapaz. Quando finalmente o fez, os alunos correram todos para fora da sala. Sim. Há uma coisa a mim que me está a fazer alguma confusão neste caso, que é o facto de serem numa escola de Alvalade, lá está, mas não há registro vídeo, não é? Muito estranho. Como é que nenhum aluno sacou do telemóvel para filmar a confusão? Mesmo já depois da aula, tipo, pôr logo a story ou no Snapchat. Sim. Aí pá, nem sabe o que é que aconteceu aqui. Tipo... Não, até podiam não ter filmado a agressão, mas filmado a confusão, não é? É estranho, é estranho. Agora, não devido, são todos os alunos a dizer. Claro. Que provavelmente aconteceu. Agora, o que é que se passará na cabeça de um professor que no primeiro dia de aulas se passa dessa forma? Para já, eu acho que, eu venho de uma escola, aliás, já contei aqui algumas histórias, em que a violência dos professores era uma constante e não era apreciada, não é? Hoje, eu às vezes os meus amigos riam-me disso, mas se tivesse um filho não queria que o meu filho passasse por aquilo, não é? À distância é fácil um gajo se rir de alguma dessas coisas, mas tipo, e não era só a violência física, havia terror psicológico, havia professores, pá, nós tínhamos medo de ir para as aulas deles, não é? Porque havia gajos que eram torturadores psicológicos. E como tal, pá, eu acho que fique já aqui bem sublinhado, de violência física, não. Jamais. No entanto, não sei se no entanto é a melhor adversativa, mas o que eu acho é que, e não tem a ver com este caso, há uma predominância do aluno em relação ao professor. Ou seja, qualquer ato de disciplina, e quando eu digo disciplina é vai para a rua, não é? Ou se calhar uma frase mais contundente, levantares a voz, dizeres não, acabou, vais para a rua. Hoje em dia parte sempre do princípio de que a criança... Sim. Quando eu digo criança, estamos aqui a falar de adolescentes também, não estamos a falar de miúdos de 5 anos. Isso foi uma das coisas que eu escrevi, que aí na Magaste também diz, mas noutros artigos dizia que referiam-se às crianças. Eu com 13 anos... Se não fosse uma escala... Com crianças já pintas, para já. Com criança não, com 13 anos já pintas. Já pintas? Não te lembras dessa... Já pintas? Não. Não te lembras disso? Não. Que era... que era no teu tempo, que era perguntavas, então já pintas? E o pessoal que já pinta já tinha pelos públicos. Ok, não sabia disso. Mas aí referem-se à criança. Se fosse, em vez de ser uma escola em Alvalade, fosse uma escola na da Maia, o artigo nunca iria dizer a criança. Não. Ia dizer o jovem, depois de fazer desacatos na aula, foi agredido pelo professor.
Ainda não sabemos mais detalhes. E como é aí, é a criança, como que diz, coitados. Agora, obviamente, são 13 anos, eu acho que são crianças, são adolescentes, mas são crianças ainda, né? Na cabeça. Sim. Na cabeça são crianças. Agora, tu estavas a dizer que essa predominância do aluno. Sim, acho que os professores têm vindo a perder muito poder e respeito, mas cada vez que lhes querem dar mais responsabilidades. Sim. Acham que os professores é que devem educar. Agora, eu acho o que eles deveriam uma receber pessoa, em casa. não estou a desculpar o ato de violência, Não, claro que óbvia, mas o que eu acho é que alguém que faz isto não está bem. Ou seja, No primeiro dia de aulas, ainda por tu cima, passaste sim. desta maneira, não podes estar bem, tens algum problema. Este homem tem algum problema na vida dele, não sei, mas tem algum problema. Pá, eu vejo pela minha mãe, que é professora, que não é fácil, não é difícil um professor passar-se. Não, pois, mesmo. Porque a minha mãe já foi ameaçada de agressão física, nunca chegou a ser agredida mesmo, mas acho que já tipo a agarraram muitas vezes. Porque dá aulas no Cacém, né? E obviamente que a minha mãe, se calhar, se fosse homem, Sim. o que ela já passou às vezes, se ela fosse homem, se calhar tinha mandado um estouro no miúdo. Porque também são miúdos, pá, já de 15, 16 alguns, não é? É diferente de 12 ou 13. Mas eu não acho impossível um professor passar-se. Acho muito estranho num primeiro dia de aulas. Acho que depois de um ano de saturação com um aluno a causar porcaria, a ameaçar-te, a chamar-te nomes, tu fazes queixa, não acontece nada, tens que levar com o aluno ali outra vez, e o aluno, imagina, chega ao pé de ti, te encosta a cabeça ou te empurra, eu não acho que o professor não deve fazer, porque se é o adulto e o educador tem que saber lidar de outra forma, mas se passar e lhe der um biqueiro, acontece. As crianças, não vão brincar com o pitbull acorrentado. não vão picar-lhe farpas que ele vai morder. O que eu notei, os alunos adolescentes são um bocadinho como os cães, cheiram o medo. Sim. E cheiram a permissividade. E eu lembro-me que nós lá nos Salesianos íamos de ser os gajos mais bem comportados com um professor que era o Salles Gomes, que adiava bufetada, torto e a direito. E que, do género, tu entravas na aula dele com uma camisola à cintura e ele dizia: isto é uma escola de mulheres. Não, isto é uma escola só de homens. Tens uma mulher? Tira já. Se não queres lá uma falta disciplinar. Ou seja, o gajo embirrava com teres uma camisola à cintura. Sim. E com esse gajo nós nem piávamos. Sim. A seguir entrava a professora Dina, que era de Biologia, que coitada, não tinha o mesmo tipo de autoridade e era o bullying total da nossa parte, com um gajo a gritar e a tirar papéis. E não sei. Portanto, os alunos aproveitam-se disso. E nem todas as pessoas... têm a mesma capacidade de impor respeito ou disciplina. Sim, é o primeiro dia de aulas. Portanto, eu acho que se calhar devia haver seguranças daqueles dos supermercados, sim. Mesmo mal preparados. Sim. Que estavam lá à porta. Estavam lá com taser. Não, estou a brincar. Mas é complicado para um professor porque... tu devias ser professor para ensinar, não necessariamente para disciplinar. Ou seja, até pode ser para formar, mas não para disciplinar. Então é muito difícil. Mas a questão é que pedem isso aos professores. Claro. Pedem isso, não é? E então mas isso é que é estranho. Agora, se calhar devia haver a figura do disciplinador, que era um gajo que estava lá, não segurança do grupo 8 ou da Seguritas, mas alguém que tivesse padre. Estava lá um padre que lhes dava uns açoites. Agora, obviamente que nunca se deve bater no aluno, é óbvio, não estou aí a defender isso. Acho que quanto muito chama aos pais e dá uma bofetada aos pais, porque terem criado um miúdo de merda. Agora, 13 anos é muito pouco, é mais por aí. Porque se fosse 16, imagina que era uma aula 12º e era um gajo já repetente, tinha 19 anos, e que estava a dizer: professor, vá para o caralho. Que é o quê? Vai tirar o telemóvel, vá para o caralho. E o professor manda-lhe um selo. Estávamos aqui se calhar a dizer: não devia, mas olha... não se perde, não é? Sim. Se calhar aprendeu alguma coisa. Aliás, supostamente este miúdo tinha marcas no pescoço, acho que foram fotografadas pela polícia e tudo, não é? Sim. Portanto, para agarrares... mas pode ser daquela gente, pode ser hemofílico, que faz nódoa negra muito rapidamente. Tinha de dizer: ok, tudo bem, lamento, mas só para dizer este rapaz, que muita sorte tem ele, porque na escola onde eu andava, e não foi assim há tanto tempo, percebes? Além dos bufetões que havia, e de termos um professor que era um filho da puta, que nos apertava os mamilos e rodava, estás a ver? E nos tratava... Isso era mais fetiche, e nos tratava no feminino. Sim. Mesmo para enxovalhar. Suas estúpidas. Sim. Vocês são umas estúpidas. Tinha outro que dizia: dou-te um bufetão que te ficas desenhado na parede. Okay. Dizia o gajo. E alguns ficaram mesmo. Há um gajo que me lembro dele bater com a cabeça na parede. Mas só para este miúdo... isto é só estou a tentar ajudá-lo. Estou a fazer terapia. Que é: ok, tens razão, é chato, não devia ter acontecido isso, mas... tens sempre que fazer o exercício que é: podia ter sido pior. Foste um felizardo. E no meu tempo, andava eu... olha, era mais novo do que ele. Tinha 11 anos. 11? 11 ou 12, no máximo 12.
havia um professor que era o Carlos Marques, que falava com vós tendes, olhai, não era padre, mas falava na segunda pessoa do plural, vós tendes de estudar. Sim. E que um dia, quando estávamos nós na execução do tear, nós tínhamos que fazer 4 ripas, não é? E depois elas faziam um retângulo e tal. Estávamos na parte ainda só da madeira e chegámos atrasados à aula, 4 de nós, e batemos à porta. E veio um gajo lá dentro a dizer: o professor não vos vai deixar entrar porque chegaram atrasados. E houve um gajo que decidiu continuar a bater à porta. Sim. E o gajo vem de lá com uma das ripas. Sim. E faz um movimento de beisebol, acertou na cabeça de um gajo, abriu-lhe a cabeça. Eu lembro-me perfeitamente disto: sangue. Sabes quando o sangue esguicha? E fomos todos para a enfermaria. O gajo foi cozido. E esse professor deu aulas até ao fim do ano. Toma! Ou seja, o gajo esteve com o seu carrasco até ao fim do ano. E eu contei isto no meu livro, no meu último livro. Sim. E o gajo que foi vítima escreveu-me a dizer: pá, gostei imenso do teu livro, não sei o quê. E o gajo dizia: pá, mas sabes a verdade, eu não fiquei nada traumatizado com aquilo. Nem me lembro bem da história. Que é engraçado. Sim, eu nunca tive... Eu lembro-me que na primária havia uma professora que era muito conhecida porque tinha a Dona Shiba, e a Dona Shiba era uma régua. E a régua tinha aqueles buracos. Eu adoro. Quando tu me pões nomes a um instrumento de tortura, é mesmo... E a Dona Shiba tinha buracos, que é para a régua ter menos resistência ao ar e mandar uma sarrafada maior. E não ter pioneses. Sim, já não é mau. Lembro-me disso, mas não me lembro de ter professores... Também estamos a falar de alguns anos de diferença, mas não são muitos, não é? Não houve professores que agredissem os alunos. A questão imagina, na minha escola da preparatória, 5º e 6º ano, portanto, miúdos 11, 12 anos, era ao contrário, não é? Aquilo era um bocado selvageria. Tinhas muitos alunos já grandões e cheguei a ver o pessoal a bater nos professores. Portanto, se calhar também não havia violência para com os alunos, porque os alunos dominavam ali. Mas os sabes professores. Que na minha escola, eu acho que onde há opressão e há acosso, há sempre um desagravo, tem que haver, ou seja, é quase uma lei da física, onde há pressão tem que haver depois um escape. E lá havia de outras maneiras. Olha, uma vez, lembro de nós chegarmos à escola e está escrito nas paredes, alguém tinha saltado os muros e ia chamar 2 professores de paneleiros e a insultá-los. Pá, que é um impacto, aquilo eram 1000 e tal alunos, todos passavam por aquele átrio e tem um impacto, portanto era terrorismo, estás a ver? Eras a minoria oprimida e a resistência na Segunda Guerra Mundial. Sim. E lembro-me de uma vez, um clássico, também conto essa história no livro, desse tal professor, o Salles Gomes, que era um terror psicológico, o tal gajo que não podias andar com as camisolas à cintura. Alguém pediu um gajo de outra escola, mas que vinha no mesmo comboio, não é? Aquele comboio da linha de Cascais, na altura ainda podias abrir as portas, e alguém pediu a um gajo de outra escola, para não ser identificado, para agredir esse professor. Então, eu não vi essa cena, mas é incrível, porque foi contada tantas vezes que eu a tenho registada na minha cabeça. O gajo pendurou-se no comboio, o comboio já ia ganhar balanço, e quando o professor que ia na plataforma estava-se a afastar, deu-lhe um calduço, mas um calduço, que acho que o gajo achou cair tudo. E lembro-me de, durante a manhã na escola não se falava de outra coisa. Era tipo, finalmente, filha da puta levou porrada. E o professor não ficou pior depois disso? Ou a mãe não ou ficou pior? Não, a mãe não, nada. Não, a mãe não. E no dia seguinte contaram-me que o gajo ia, todo desconfiado, já ia com o chapéu de chuva e que se virou para o comboio para ver se vinha alguém para bater no gajo. Esse filho da mãe. Já deve ter morrido esse gajo. Mas sim, por acaso não tenho assim nenhum... Não tinha assim muitos professores adeptos da violência. Tinha um professor que reza a lenda que foi transferido de escola, não sei se transferido, ou que já tinha ido para ali, um bocado tipo igreja, por tocar em crianças. Era um professor do 7º ano. E o gajo era estranho, o gajo era muito creepy. E era um horrível professor, mesmo merda, era professor de matemática. E reza a lenda que o gajo tinha sido mandado suspenso ou expulso de uma escola porque ele era de matemática, mas era de artes visuais também, merdas assim. Então desenhava crianças nuas. Não, que uma vez na despensa onde tinha o material, desligou a luz e apalpou umas raparigas. Era o que constava. Eu tinha um professor que nós chamávamos o bagaço. Por isso é que eu disse, antes um professor bater-te do que obrigar o aluno a bater-lhe uma. Não é? Sim, antes disso. É ver a coisa pela havia um professor que era o bagaço,
que bebia e acho que ia bêbado para as aulas. Pá, e nós éramos um terror com o gajo. E do género, o gajo entrava e as aulas eram uma seca. O gajo escrevia merdas no quadro e as aulas eram uma seca. Não aprendi um pintelho de francês com ele. E o gajo virava as costas e começávamos: ó bagaço, ó bagaço. E o gajo virava-se: estejam calados. E era isto, tipo, era uma cena circular. E outra coisa que fazíamos para irritá-lo era simular sonoramente circuitos de Fórmula 1. Então era de género, umas 30 gajos a fazer isto. Pá, e houve um dia e o gajo tinha a mania de mandar filas inteiras para a rua. Passava-se e dizia essa fila para a rua. Pá, nós achávamos aquilo delicioso, não é? Porque tipo, um gajo. E houve um dia que o gajo, nunca me esquecer, que o gajo se passou connosco e disse: seus filhos da puta, eu quero é que vocês se fodam. Isso é muito bom. E houve um gajo que foi para a rua e levou uma falta disciplinar, e eu lembro perfeitamente do padre responsável pelo, na altura, por o 7º, 8º e 9º. Ele dizer: oh, sou padre, mas eu não tive culpa, ele disse-me um palavrão, E o gajo: mas qual foi o palavrão? E ele: tenho vergonha, tens de dizer, senão não posso tirar a falta disciplinar. Ele: seus filhos da puta, eu quero que vocês se fodam. E tirou-lhe a falta, não? Tirou-lhe a falta disciplinar. Mas esse gajo, por exemplo, hoje em dia olho, e esse professor, o bagaço, pá, devia ser uma pessoa com uma vida de merda, percebes? Ou seja, para tu andares a beber durante o dia, ires ao bar da escola beber um bagaço e ires para as aulas e não querer estar ali, pá, aquele homem devia ter uma história muito triste, não é? Sim. E vocês, pior, se calhar matou-se por vossa culpa. Provavelmente. Pode ter acontecido. Provavelmente. Eu lembro-me, por falar em processos, houve uma vez que estava bué de barulho na aula e uma professora, acho de matemática também, disse: estejam quietos, seus macacos. O que seria normal se não tivesse uma escola da Maia em que tens uma grande predominância de pessoas negras na turma. E então aquilo foi interpretado como racismo, claro. Ou seja, ela estava a chamar macacos porque havia muitos miúdos a comportar-se e eram pretos. Mas não. Ou seja, dava para perceber que não era. Não posso afirmar porque não estava, mas dava para perceber que aquilo foi uma expressão que ela usou e que usaria se estivesse num colégio de Cascais. E, esses macacos estão aí aos saltos. E aquilo deu direito o pessoal foi-se queixar ao Conselho Diretivo por racismo. E a professora depois pediu muita desculpa, tipo, explicou e parecia-me genuína. Diz: claro. Nunca foi com essa intenção. Eu dou aulas aqui há anos e se há alguma coisa que eu tento ajudar é crianças que vêm dali de zonas desfavorecidas a ter oportunidades. Contexto e história da pessoa, não é? Sabes que há um livro. E era uma boa professora. Há um livro do Philip Roth chamado The Human Stain, que é exatamente sobre isso, sobre um professor que na aula utiliza a palavra gook. Que pode ser um insulto racial para os negros, mas pode ser também uma expressão para espectros, fantasmas. Sim. E ele diz isso que, estes alunos são como gooks, ou seja, nunca aparecem nas aulas, são fantasmas. Sim. Só que ele não sabe que os alunos são negros. E então gera-se todo um processo de afastamento, de racismo. Repare, este livro foi escrito nos anos 90. Mas é baseado em fatos verídicos ou não? Ou é só eu acho que ficção? Não, é pura ficção, mas eu acho que há ali se não é um caso real, tinha a ver com a polícia da linguagem e do exagero. Ou seja, que já nos anos 90 nos Estados Unidos já se falava disso. Ou seja, 30 anos depois quase, isso foi levado ao expoente máximo, não é? Tu não podes dizer nada hoje em dia. E o livro é muito interessante, o livro. Depois fizeram um filme com a Nicole Kidman e o Anthony Hopkins. Do filme? Sim. Então eu acho que já... Pois, porque a história não é estranha. Só que tem um problema, porque o que é engraçado na história do livro, e isso é dito logo, é que ele é descendente de negros. O professor, ou seja, tu não dizes automaticamente que ele é negro. Aliás, ele diz que é judeu, mas pronto, faz passar, tem o cabelo um bocado crespo, tem umas feições negras, mas ele, o que é engraçado é que ele, para subir na vida académica, e especialmente quando ele vai para a tropa, começa pelo facto de ele ir para a tropa, e tu na tropa tens que dizer qual é que é a tua raça, e ele não diz que é negro, e percebe que isso o beneficia, e então começa a esconder esse facto, o que torna a história ainda mais interessante. Sim. Mas o Anthony Hopkins é o professor? Esse é o problema, é que em filme tu não consegues fazer isso muito bem, não é? Especialmente o Anthony Hopkins não parece. Que é tipo um gajo de Gales. Sim, tens um ou dois atores que podes... sim, há vários, sim. Podes não saber bem, mas é muito raro, não é? Mas... muito bem. Mas seguimos adiante? Seguimos adiante. Avancemos para a frente. Vamos para um tema para o qual eu te alertei e que parece que tu já te debruçaste longamente sobre ele, que é de pessoas veganas ou vegetarianas que não querem ter sexo com quem come carne. Sim.
Escrevi sobre isso há pouco tempo. É um artigo da Visão, da jornalista Rosa Ruela, aliás, de quem eu gosto, uma excelente jornalista, e que fala de uma nova tendência. Aliás, fala de um estudo de uma investigadora chamada Annie Potts, que é doutorada em filosofia No Canadá, não é? Nova Zelândia. A Nova Zelândia, pois é. É um país anglófilo, mas lateral, não é? Como Sim. o Canadá e a Nova Zelândia. E que há cada vez mais pessoas, nomeadamente mulheres, que não acham atraente pessoas que comem carne. Há pessoas que dizem, aliás, que os carnívoros, omnívoros, têm um cheiro diferente. E que há aqui uma frase que eu achei interessante, que alguém dizia que a ideia de alguém que come carne, que come animais e que tem no corpo corpos de outros animais, que é um corta-tesão enorme. O que é que tens a dizer sobre isto? É assim, eu percebo para os veganos éticos, não para os veganos, uma questão de saúde, não é? Mas para quem acha que comer animais é horrível, eu percebo que não queiram relacionar-se com alguém que eu não seria capaz de me relacionar com uma mulher que fosse racista, por exemplo. Eles falam, por exemplo, isso é o mais óbvio. A questão é que ser racista acho que faz estimar a pessoa, não seres vegan não pode fazer de estimar a pessoa porque ninguém nasceu vegan. Percebes? Ou seja, essas pessoas antes de ser vegan comiam carne. E então é um salto diferente, não é? É um salto intelectual diferente. Mas tens que fazer. Tens toda a razão. Mas tu também podes ser racista por herança. Tal como podes ser omnívoro por herança. Sim. Ou seja, se fores criado numa família de racistas no sul dos Estados Unidos, em que dizem que os negros são isto e aquilo... Agora, a questão aqui estamos a falar de sexo ou de relacionamento amoroso. Porque eu não era capaz de me relacionar com uma racista. Mas eras capaz de pinar com uma Se racista? ela fosse ótima... e até lhe dá para aleijar, que é para ela aprender. E isso... isso o que me faz confusão é... Mas imagina que ela era uma gaja que tinha suásticas tatuadas. Pois, isso acho que me cortava um bocado. Ou então ia bater-lhe, bué. Mas Não também, sei. outro exemplo que dão aqui no texto é... imagina que tu és um ambientalista e... não vais sair com um gajo que trabalha numa empresa de exploração petrolífera, não é? Se calhar. Não sei, andas de carro, não andas? Sim. Pois, percebes? É preciso petróleo para andar de carro. É um bocado isso. E então, ou seja, que aí nessa hipocrisia às vezes... Nós falamos de relações sexuais... Porque está com um corpo que é derivado de animais. Sim, mas tu provavelmente não foste vegan até aos 14 anos. O teu corpo também é derivado de animais, lamento. Percebes? Há células que nem todas as células se regeneram. As tuas células cerebrais são as mesmas. E, portanto, o teu corpo, se tens tanto nojo, me dá um tiro na cabeça. Porque tu também és derivado de animais. Ou seja, o que eu acho é que tens todo o direito de fazer isto. Sim, porque assim, perfeitamente. Especialmente numa relação. Sim, Tens um gajo que está a comer carne, tem carne no frigorífico, se aquilo te faz confusão, percebe isso, não queiras isso. Claro. Porque é o que estás a dizer, porque há aqui um lado, se for uma questão ética, que se não for apenas uma questão dietética, há um lado de princípios que tu... e que depois, ou seja, isso se alastra a outras coisas, como tu disseste, ao racismo, à ecologia, até a questões políticas, ou seja, claro que tu podes namorar com uma pessoa que tem ideias políticas diferentes das tuas, mas se elas forem extremadas, Sim. não é? Por exemplo, se o André Ventura aparecesse numa fotografia como aquelas que agora não a rodar pela internet, com um colega do Congo. Do Congo, não é? Sim. Da Católica. Atirado doutoramento na Católica. Sim. Portanto, nessas noites em que ele saía, se ele te quisesse mamar da boca, realmente tu dizias não, porque dizes, André, eu até mamaria da tua boca, tu és um jovem, pronto, pode, para algumas pessoas até é atraente, mas as tuas ideias políticas fazem a minha pilinha ficar mal. Sim, e tu és contra o casamento homossexual, como é que me queres mamar da boca, André? É um bocado, é só desta vez, tipo aquele anúncio que anda aí da reciclagem. Quem é que achas que largou essas? Para quem não sabe, circularam 2 fotos pela internet, que são claras fotos que toda a gente tem, 2 amigos à noite tiraram uma foto nos copos, não é? Uma acho que é numa casa, outra é na rua. Ele está a fumar, não sei se ele está a fumar uma cigarrilha, é uma cigarrilha.
Já tinha a mania. Coisas pretas na boca, Hã? coisas pretas fálicas na boca. E com um colega da faculdade que era do Congo, colega. Que é do Congo Sim. e não é branco. Sim. Digamos assim, é do Congo. E Mas sabes parece do Congo. Sabes quem é que vazou as Não as sei. fotos? Epá, devem ter ido ao i5 do gajo, uma coisa assim, algumas redes sociais. Agora, e há um preconceito associado do ponto de vista do observador que olha para aquelas fotos porque tem uma vibe gay. Tem uma vibe gay. Tem uma vibe gay. Mas se calhar todos nós temos fotos daquelas com amigos em que... Sim, não é? sim. Estás bêbado, estás agarrado ao teu amigo. Sim, é que a posição da mão dele a fumar cigarrilha, a carinha dele, a própria roupa, long sleeve e outra camisa branca. E uma está com uma t-shirt Pep Jeans. Sim, né? tem uma vibe gay. Epá, e então seria genial se André Ventura fosse gay. Gay com interracial. Sim. Agora, eu vou dizer uma coisa que cigano, mas sim. isto tem imensa graça, não é? Ou seja, do ponto de vista estritamente cómico, Sim. não político, tem imensa graça. No entanto, há aqui uma questão que é isto, eu acho que estas fotos só o beneficiam. Porque o gajo está sempre a dizer que não é racista. Claro, vão dizer, vês que ele até tem um amigo. Sim, exatamente. Mas o mais engraçado é o gajo, é do Congo, É. está aqui a estudar e votou no Chega. O gajo votou no Chega? Sim. Isso eu não sabia. Eu descobri quem era o gajo e o Twitter do gajo. E o gajo está, além de oferecer porrada, andou a oferecer porrada A quem? ao João Quadras, acho eu. Dizer, quando me vis muda de passeio, que senão eu parto da boca toda, uma coisa assim. Mas porquê? Porque o Quadras começou a gozar com a foto. E depois era um gajo que está na Católica, ou seja, um gajo estrangeiro que está a estudar cá, que é de outra raça e é apoiante do Chega. Pá. Parece aqueles ciganos Mas que votaram no Chega. ele deve ser cidadão português para poder votar, não é? Não sei se votou, que apoia os ideais do Chega, porque eu não sei se ele votou, ele estava a falar aquilo como isto não é extrema-direita, isto não, tipo a defender o Chega, aqueles argumentos. E bem, até podem ser válidos Então, ou se não. calhar é mesmo namorado do Ventura. Podem ser namorados, primos e casados. Bom, Mas pronto, mas voltando aos vegans que não gostam de dar Sim. beijos Agora, a quem acabou de comer um bitoque. não me lixem. Isso é coisa de gaja feia que ninguém lhe toca. Não. É tão simples quanto isso. Olha, Não eu há acho- um vegan. Desculpa lá, deve haver muita gaja gira vegan que não sai com gajos porque eles comem carne. Mas a gaja gira, isso não vale. Porque a gaja gira pode escolher. Isso não vale nada, é um protesto de merda. Vai lá ver se há um gajo com essa política. Não há. Deve haver. Não há. Se a gaja for boa, não há. Não acredito. Ou então é um gajo gay porque é mais fácil ter sexo Pois, aí sim. e então ele pode-se dar ao luxo de dispensar os... Não há um homem heterossexual, a não ser que seja um gajo, pá, tipo o Leonardo DiCaprio, estás a ver? Uma coisa assim, que saca bué de gajas. E essa gaja vegan a ver se não come o Leonardo DiCaprio. Sim. Essa gaja vegan Não, não come aliás- vegan, se o gajo for rico e famoso, a ver se Aliás, ela não o o come. Leonardo DiCaprio diz não come vegans e a gaja automaticamente manda o bife para trás e pede Sim. uma alface. Sim. Diz, amor, nunca Sim. mais como nada. E depois lá está. Em termos de relacionamento, eu percebo perfeitamente. E acho que até faz sentido. Mas, se bem que depois então e amigos? Essas pessoas têm amigos veganos? Amigos não veganos? Não sei, é que eu diria que a relação de amizade é tão ou mais forte que a relação amorosa. Sim, mas eu acho que há aqui também E se um tu não és aspecto... capaz de namorar com Claro, alguém isso é verdade. Sim. que seja não vegan, és capaz de ser amigo Isso é interessante. de seres não Porque vegan? há aqui, são dois aspectos Ou também são mais diferentes. pessoas? Um é uma questão de relacionamento, ou seja, sentimentos, e outra é uma questão física. Sim. Ou seja, há quem, e, por exemplo, nas apps de encontros, cada vez mais há pessoas a dizer fumador esquece. Sim. Não há a mínima hipótese. Sim, não é? sim. E há muita gente que põe vegan lá também. Eu vou dizer uma coisa, eu teria dificuldade de namorar, repara, não estou a dizer que não, mas Sim. com uma fumadora, aquelas que fumam, uma coisa é fumar um cigarro, mas tipo, daquelas fumadoras que acordam e fumam e que está sempre tabaco em Sim. casa, acho que me fazia um bocado de confusão. Sim, pá, pode fazer, sim. Mas a mim também... Não era impeditivo. Eu também seria difícil namorar com uma vegan. A não ser que fosse alguém que respeitasse completamente a minha liberdade de não o ser. Agora, se fosse uma vegan, cada vez que tu fazes um bife mal passado, ela revira os olhos e diz, lá estás tu a comer cadáveres outra vez. Que nojo. Não é capaz, não é? Sim. Nem ela deveria ser capaz de namorar sim. comigo se estava sempre a sentir isso. Mas deve ser uma minoria. E depois não é só isso. Quando eu escrevi falei disso, que é a melhor maneira de alguém se tornar vegan é começar a namorar com um vegan. Porque eu já conheço muitos gajos que viraram veganos porque namoraram com veganos. Mais gajos que viram gajos que fazem o que as gajas querem. Ou seja, se realmente os veganos se preocupam com os animais e querem que haja mais veganos, o que têm a fazer é namorar com não veganos, que é para os converter.
Essa atitude extremista e de isolamento é prejudicial para a causa vegan. É verdade, é verdade. Portanto, e o que tu dizes é, comes soja e um arrozinho grelos e logo à noite tens a tua prenda. Tens o grelo. tens grelo. E portanto acho que os veganos que têm essa posição estão a ver mal as coisas, mas isso é a opinião de... As pessoas dessa entrevista foram veganos que comem demasiada massa e menos tofu e que não têm ninguém há um ano e que dizem, pois eu não tenho ninguém há um ano porque as pessoas que se interessam por mim não são veganos, pronto, e eu estou à procura de um vegan. Não, mentira, ninguém esteve interessado em ti no último ano. Muito bem. Acho eu. Tema seguinte. Isto em termos de, se for para pinar, em termos de relacionamento, lá está, eu percebo. Agora, estás na discoteca, há clima, e se tu vais perguntar, antes de ir para a cama, se ele é vegan ou não, ou ela, és um bocado otário. Esta conversa está-me a dar vontade de comer um grande hambúrguer. Também a mim. És um bocado otário se tens essa postura. O quê? Tu queres comer um hambúrguer? Não. Um hambúrguer mal passado. Olha, discute-se agora da obrigatoriedade ou não de haver religião e moral nas escolas. Parece que há aqui uma espécie de um cisentismo legal, porque não é obrigatório, obviamente, mas as escolas depois disponibilizam a religião e moral, obviamente uma religião e moral católica, claro. Portanto, se for judeu ou budista ou muçulmano, dificilmente terás professores para te darem essas aulas. Há aqui uma falácia inicial que é associar religião a moral. Não só porque falámos aqui de 3 religiões, porque as religiões não são necessariamente cartilhas ou não providenciam necessariamente cartilhas morais e éticas, como se pode provar pela história da religião. Sim. E pela história de intolerância ainda presente, e porque somos um Estado secular e como Estado secular que somos, assumimos que os comportamentos morais ou as premissas morais e éticas não advêm da religião, advêm de muitas outras coisas. Ou seja, não foi preciso Moisés receber uma tábua de Deus e de um arbusto falante a dizer não matarás para as pessoas saberem que não se deve matar. Não é? E há muitos outros documentos e muitas outras formas de passar aos miúdos uma formação cívica. Parece e mesmo que tenha tido importância nesse tempo para a moralidade, hoje em dia é obsoleta, porque a Bíblia não tem a moralidade que deve ser usada nos dias que correm. Não é? Primeiro, esses professores têm que ser aprovados, isto eu não sabia, pelo patriarcado. Não é? Que eu acho um absurdo. Não é? Portanto, não sei qual é que serão os testes do patriarcado sobre isso, mas têm que ser aprovados pelo patriarcado. O que é que diz mais aqui? Parece que o livro quer acabar com isso, o que já vai gerar um backlash gigante, porque sendo o livre a querer a trazer este tema para a baila, vai ter o outro lado, não é? Vai ter o Chega. Acho que o Chega já se manifestou sobre isso. Chega, quer que seja obrigatório nas escolas, que não seja... Mas é assim, é facultativo. No meu tempo, não sei como é que é agora, eu apanhei a transição. Apanhei a transição em que moral era obrigatório para toda a gente e a transição de... Podias escolher o DPS, que era Desenvolvimento Pessoal e Associado. Mas eu acho que há escolas que não têm isso e a questão é que não havia aulas. Eu fiz durante alguns anos, eu não queria moral, escolhia isso e não tinha aquela aula porque não havia professor. Claro. Depois tive e foi a pior professora que eu já apanhei na vida. O que acontece é que isso não é considerado uma atividade extracurricular e é considerado, portanto, faz parte do programa. Eu também acho que, se tu queres ter formação religiosa, não é? Tens à parte, não é? Como vais ter karaté e outras coisas do género. Tens a catequese. Sim. Agora, eu quando vi isto, eu já tinha-te contado que no verão já tinha dado outra vez uma espreitadela à Bíblia e agora durante o fim de semana resolvi ler só o primeiro, o Gênesis, que é curtinho. Sim. E posso dizer que nas primeiras 20 páginas do Gênesis, do Antigo Testamento, logo a iniciar, temos a mulher é responsável pela expulsão do paraíso. E Deus diz-lhe: vou fazer com que sofras os incómodos da gravidez e terás que dar à luz com muitas dores. Apesar disso, sentirás forte atração pelo teu marido, mas ele mandará em ti.
Pumba, e bem. Deus, afinal, é um gajo que sabia das coisas. Sim. Mais adiante, Abraão entrega voluntariamente a sua mulher ao faraó, proselitismo, obviamente. Isto acontece 2 vezes, não porque Abraão abriu um negócio de chulo, Sim. mas porque, como acontece em outros lados da Bíblia, como foi editada, há histórias que são repetidas 2 vezes. Para quem não sabe, a Bíblia foi escrita e reescrita ao longo de 1000 anos, talvez até um bocadinho mais, e nem sempre teve uma forma escrita, teve uma forma oral, e a partir de determinado momento, o que eles consideram a fonte sacerdotal, não sei se pode dizer assim, quando tentou fazer uma espécie de apanhado de um best-of, corrigiu e colou algumas coisas e não o fez da melhor forma. Mas pronto, para quem acha que a Bíblia foi um livro escrito por Deus ou por um emissário de Deus de uma ponta a outra, não foi. A partida não foi, né? Foi escrita e reescrita, editada ao longo Traduzida e perdida, traduções sim, ao longo que se perderam. sim. Mas além do Abraão, que oferece a sua mulher ao faraó, também proíbe o seu filho de casar com uma mulher de outra tribo, xenofobia. O seu sobrinho Lot, que vive em Sodoma, o porcalhão, quando os anjos vão lá ver o que é que se anda a passar em Sodoma porque Deus está desconfiado, ele esconde os anjos dentro de casa porque a populaça quer linchar os anjos, e ele oferece as 2 filhas e ainda diz que são virgens. Sim. Tipo, toma lá as minhas filhas. E eram virgens? Ou eram grandes badalhocas já? E ainda há incesto, porque depois as filhas de Ló, quando eles fogem de Sodoma, embebedam o pai e têm sexo com o pai para terem filhos. Putas. Escravatura e genocídio. E isto, para não querer parecer politicamente correto, eu não importo que as pessoas falem da Bíblia como narrativa ou como até um espelho do seu tempo, porque esta questão aqui, por exemplo, a questão do incesto, ou a questão de o Abraão não querer que o filho case com uma tribo, com uma mulher de outra tribo, isto tinha uma razão histórica, que era como os judeus foram desde sempre um povo ou exilado ou ocupado, havia enorme cuidado para que as tradições e a linhagem continuasse, para que tu tivesses sexo com as pessoas da tua tribo. Ainda existe hoje isso, não é? Sim. Muita gente, cá não é tão... Mas os evangélicos brasileiros fazem isso. Não é? E cá também há muito essa pressão, mas e os judeus também, não vês muito isso nos filmes. O contacto que eu tenho com a cultura judaica é um bocado através de filmes. Eu acredito que seja baseado em factos reais, que é haver uma pressão de manter dentro da comunidade o casamento. Depende, obviamente, porque dos judeus tens desde os secularíssimos aos ortodoxos, mas eu, por exemplo, eu namorei com uma judia em Nova Iorque e ela dizia-me que a mãe dela não gostava que ela namorasse com rapazes não judeus. Sim. É assim. Que ela gosta de pilas para dizer o quê? Que é... E alguém escreveu, eu escrevi isto, escrevi no Facebook isto, só para esclarecer, digo, se é a moral que querem, é isto, acham que é... E houve alguém que é, não é isso que dão nas aulas. Eu imagino que não seja, porque da Bíblia tu podes tirar muitas coisas. Mas este é a base, ou seja, tu não podes utilizar para cartilha moral um livro que não é moral. Podes utilizá-lo para falar de milhares de coisas, de história, de antropologia, de cultura, mas não para ensinar as pessoas a comportarem-se. Eu acho que eu não me oporia, acho que ser obrigatório, desde que possas escolher, não me choque. Não me choque. Não, também não. Se desde que possas escolher, tudo bem. A questão é, aqui, temos que perceber que é o pai que vai escolher, são os pais que vão escolher, não é a criança. A criança pode dizer que não quer religião imoral, mas os pais vão dizer não vais ter. E a partir do momento que é obrigatório na escola, está-se a impor a religião à criança indiretamente através dos pais. O Dawkins diz que qualquer religião que aponhas à criança é abuso infantil. E então é preciso ter cuidado com isso, não é? Porque está-se acho que a limitar. Agora, eu acho que deveria haver uma disciplina, e apesar de eu acho que devia ser feita em história, mas podia haver uma disciplina de teologia em que se dava às religiões todas. Em que se falava da história... Mas teologia é outra coisa. Sim. Porque teologia... sim, ou seja, tirar a componente moral e de falar mais da componente histórica e ou seja, uma literária. Exatamente. Né? Porque tu na teologia vais discutir a transubstanciação. Ou seja, sim, porque é que quando, durante a Eucaristia, o sangue... ou seja, o vinho e as hóstias são consideradas objetivamente o sangue, não é simbólico. Sim. Não, isto é o sangue, depois de abençoadas é o sangue e o corpo, não é? Isso é teologia, não é? Portanto, a teologia
está para as ciências como o wrestling está para o desporto, não é? De certa maneira. Sim, pronto, não é? Então a história das religiões, vá. Por exemplo, assim. isso é interessante. De todas as religiões. Claro. E do bom e do mau. Claro. Não só do mal, Claro, do bom e do mau. claro. Isso eu acho que é interessante. Sim, é interessante. Agora, acho que isso deve ser dado em história. Não... Aliás, e já é, não é? Tu vais desde... tinhas que saber os nomes dos deuses gregos e romanos. Fazia parte do programa. Tinhas lá essa história, tinhas parte da história da egípcia. Portanto, essa parte da religião já é abordada em história. Muito mais a Igreja Católica. Não me lembro de se abordar o Islão. Por exemplo, há bocado estava-te a falar do que eles consideram a fonte dos sacerdotes, que foi quem fez a compilação, o best-of da Bíblia, Sim. não é? E começou a regular os preceitos e os rituais. E o que é que eles anularam? Anularam uma coisa que é histórica, que é o povo judeu, portanto, para quem o Antigo Testamento é a base, não é? São as escrituras base, era politeísta. Ou seja, durante séculos, ou seja, convivia o monoteísmo com o politeísmo. Eles acreditavam noutros deuses. Sim. E depois, a determinada altura, eles disseram, não, tipo, é só um. Mas isso convivia. Aliás, e há dados arqueológicos para isso, em que tu, em escavações de aldeias na zona de Israel, tens estátuas de outros deuses. Agora quis fazer acreditar que, não, eles inventaram o monoteísmo e essa é a grande diferença. Não, as duas coisas conviveram ao mesmo tempo. Não é? E que mais? Só mais uma coisa em relação à religião, que li no Expresso deste fim de semana, um artigo interessante de que há uma onda, não acho que seja significativa, mas de gente jovem que vai à missa em latim. Ou seja, a missa foi em latim até cerca de 1940 e pouco, quando houve o Concílio de Trento. Portanto, as pessoas iam à missa e não percebiam um caralho do que estava a ser dito, não é? E leva todos no cu. Exatamente. Trazei para cá vossas crianças. A guita toda. Todos os entrevistados, o espectro de nomes ia de Benedita a Salvador, o que eu achei curioso, mas tudo bem. E eu estava a pensar, o que é que te leva a querer ir a uma missa na qual tu não entendes? E é claramente... É como ir à ópera. É um bocado. Ou seja, há ali um lado ritualista, um lado que eles... conferem ao ritual uma beleza estética, há uma experiência espiritual que tem a ver com a estética e por exemplo, se tu ouvires o chamamento para a oração da mesquita, é bonito aquilo, ou seja, a sonoridade é bonita. É algo que, como há pessoas que se arrepiam ao ouvir fado e não entendem a letra, não é? Sim. Então, há um lado que é simplesmente simbólico, eu entendo isso. Acho que as pessoas são livres de... por exemplo, nas entrevistas, todos esses jovens, tinham uma postura do que se entende como cristianismo, no sentido de sentir Deus no coração, ajudar os outros. Ou seja, não acho que estes jovens, pelo menos segundo as entrevistas, sejam uma ameaça à tolerância ou à diferença. Se calhar são, não sei, não é? Se calhar também vão para a porta de clínicas de abortos protestar, não sei. Mas, portanto, não vou criticá-los por isso. Mas é um bocado estranho, porque é que em 2019, quando a própria Igreja deixou de fazer missas em latim, tu optas por uma forma tão conservadora e datada de experimentar a tua religião. Causa-me alguma espécie, sabes? Imagina, vais ver um filme sul-coreano e pedes para ver sem legendas, mas não percebes nada de sul-coreano. Eu percebo que seja melhor ver em sul-coreano original, mas com legendas, do que ver dobrado. Eu prefiro. Claro. Mas aqui estão a dar a opção de dobrado ou sem legendas. Aliás, e tu preferes sem legendas. Não vais perceber. Sabes que o Scorsese, ele tem 2 documentários muito interessantes, um sobre o cinema italiano e outro sobre o cinema americano. E ele diz, se tu vires um filme sem som e perceberes o filme, esse filme é bom. Dizia ele. Isso é interessante. Sim. Mas voltando só à religião, que é... Há entre as pessoas religiosas ou entre as pessoas mais conservadoras, por norma, uma apetência àquilo que é datado e do passado. Ou seja, a ideia de que houve uma época dourada em que as coisas eram melhores do que são. E, em regra, não eram. Não eram. Sim, em regra, sabes quem é que também era, geral mesmo, sabes quem é que também era a favor deste catolicismo tradicional e que há missas em latim? O Mel Gibson. Não.
Mas esse não é da Scientologia, não. Não. Esse não é. Este é antissemita. Pois, sim. O Travolta e o Tom Cruise é que eram da Scientologia. São. Não é? E o Beck também é, sabias? O Beck, o cantor, não é? Sim. E este partiu-me o coração. Elizabeth Moss, acho que é assim que ela se chama, que é a atriz do Handmaid's Tale, aquela série, que também entrava no Mad Men, também é da Scientologia. Dizem que muitos foram para lá porque subiam na... O que é absurdo, porque o Handmaid's Tale, que é sobre uma distopia em que as mulheres são utilizadas para procriar e há uma espécie de uma ditadura, há um lado de culto, tem várias semelhanças com a Scientologia, percebes? Tipo, em nenhum momento é que a chamaram. Se lhe fez ali uma luz na cabeça e ela, não é? Mas eu acho que há muitos que devem andar lá e não acreditam naquilo, mas dá lá porque aquilo tem bué connects. Sim, como completamente. maçonaria. Completamente. Mas num outro sentido completo. Muito bem, vamos terminar. É isso, vamos terminar e vamos aqui anunciar que vamos agora proceder à gravação dos 20 minutos extra, 15, 20 minutos extra, vamos ver, que será... Não prometas já 20 minutos, que pode ser só 10. Prometes isso à tua namorada e depois ela está sempre... Sim, ela está só 5 segundos, estiveste aqui 2 horas, disseste que era só 10 minutos. E pronto, vamos falar de mais 1 ou 2 temas. Sim, vamos começar a lançar esse mini, vamos chamar mini episódio. Sim, que sairá exclusivo para os patronos. Ou seja, nós não estamos a reduzir o episódio normal, a cortar 20 minutos que seriam do episódio normal e a passar, porque já vamos com 1h12. Sim, portanto, que é normalmente o que nós fazemos. Normalmente é o que fazemos. Vamos a fazer um bocadinho extra só para os patronos, que sairá depois no fim de semana. Sim, sexta, sábado ou domingo. E como é que os patronos terão acesso a esse... Ainda não sei, mas vão ter que estar atentos ao Patreon, porque nós não vão poder receber no vosso leitor de podcasts normal, porque não dá para enviar só para os patronos. Então ainda não sei se vamos pôr no YouTube privado e disponibilizar para os patronos na plataforma, ou fazemos o upload direto para a plataforma do Patreon. Mas pronto, de qualquer maneira, estejam atentos ao Estejam Patreon. atentos durante o fim de semana. Sim. Tens ideia se vai sábado, se calhar sábado ou domingo? Tenho que ver. Mas pronto, estejam atentos. Ainda, mas sim, estejam atentos. Se calhar sábado. Sim. Sábado é um bom dia. Sexta à noite. Sim, sábado. sexta à noite é um bom dia. Agora, o pessoal depois na ressaca de sábado poder estar ali. Mas acho que para os patronos que pagam 5 euros, e lembrei-me eu agora, não sei se concordas, pode ser um miminho que é, levam já com isso no vídeo. Vai já inteiro. Vem antes. Exatamente. Podem ver antes. Ou seja, quem paga os $5 por mês e tem acesso à versão vídeo... Não tem que esperar pelo fim de semana. Não tem que esperar, nós disponibilizamos. Até perco, não tenho tanto trabalho, foi mais por isso que eu me lembrei. Não tenho tanto trabalho. Ou seja, a preguiça do Guilherme está a beneficiar o patrono. Exatamente. Portanto, é um miminho para quem paga os $5, vê já tudo, no vídeo que sai completo. E os outros, para os patronos, pode ser logo a partir de $1, têm acesso aos 20 minutos extra, ali a meio da semana, ou meio da semana, entre podcasts, no fim de semana, quando estiverem com a ressaca, para ouvirem a nossa voz quentinha durante alguns minutos. Não prometemos que seja bom e que compense o valor, avisamos já. Mas, portanto, se estiverem interessados, é patreon.com/sembarbasnalinha. Não prometemos que seja bom e se tem valor, é também o que nós costumamos dizer às mulheres com quem estávamos ao longo da vida. Agora, sim. Fazemos logo esse disclaimer que não prometo... Baixar as expectativas, percebes? É um bocado isso. Tu dizes, por exemplo, sempre tive muito complexo com o tamanho do meu pênis, sempre achei muito pequeno. E depois elas vão ver, não, afinal, não. Estás a ser modesto. Não, é médio-baixo, não é pequeno. Pronto, e ficas contente. E é isto. Portanto, muito obrigado a todos os que ouviram até aqui e até já aos que vão ouvir a seguir. Até já. Até para a semana. Deus, até para a semana. Muito obrigado por assistir a mais um episódio Sem Barbas da Língua. Não se esqueçam de subscrever na vossa plataforma de eleição, iTunes, SoundCloud, YouTube e muitas outras. Se tiverem dúvidas ou sugestões, podem enviar para o endereço de correio eletrónico sembarbasnalingua@gmail.com. Podem também passar pela nossa página de Facebook, deixar o vosso like ou a vossa mensagem. Sejam felizes e até à próxima. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. Eu vim com sacrifício pessoal. Acho que o país está doido, com todo o respeito, e portanto eu não vou continuar a entrevista.